Oi, Pavita. Vamos esperar um pouquinho só algumas pessoas entrarem. Oi, Aline. Bem-vinda. Fabiana. Legal. Oi, Fabi. Vamos esperar só um pouquinho, tá, Pavita? Algumas pessoas entrarem mais e aí eu te chamo. Que bom que vocês vieram, meninas. Enquanto isso, eu vou sempre fazendo aquele... Eu sempre introduzo um pouco, né? Para quem fica depois para assistir, como é que é a proposta do Círculo Flor de Lis Convida. Que em 2023 são várias conversas, vários temas importantes para nós mulheres, para as pessoas em geral. E convidadas, convidados, pessoas convidadas muito interessantes, muito especiais para mim, na minha trajetória, que eu conheça, ou que eu encontre ao longo da vida e que eu ache, que eu acredite que possam trazer bastante contribuição para a gente. O tema de hoje, com Pavita Machado, é Nosso Prazer, Orgasmo e Criatividade, tá? Então eu vou chamar a Pavita aqui para que ela... Cadê? Ah, ela aí. Oi! Alô! Oi, querida! Que legal! Não é? Agora sim, né? Agora sim que a gente Eu se quis atrapalhou. antecipar. Oi, minha flor, tudo bom contigo? Tudo, e com você? Como é que você vai? Tudo ótimo. Estamos nos extremos do país, tu no Nordeste, eu no Sul. Você já voltou para Tô em o Porto Brasil? Alegre. Tá, ok, tá bom. Então, eu acho que já começou divertido, porque quando eu fiz o convite para você, a primeira coisa que você falou, eu acho que isso vai ser divertido. Então, começou divertido, a gente antecipando uma semana. Com certeza, né? Se não é para se divertir, nem me chama. Então, uma outra coisa é que eu sempre peço, né, para quando eu convido as pessoas, que elas me digam lá antes como que elas querem que eu apresente elas. E aí você não mandou, né? Aí eu fiquei pensando, porque eu falei, bom, isso pode ser, se eu conheço bem ela, ela pode ter deixado isso no fluxo, negócio de mini CV, nada. Então eu fiquei quieta e hoje estou aqui. Eu gostaria de te apresentar, então, como eu te vejo, tá? É trazer e depois você acrescenta aquilo que você acha interessante, que as pessoas possam saber da sua trajetória, do seu trabalho, de você. Boa noite, Aline. E que seja legal. E por que que você está aqui, né? Por que que eu fiz esse convite? Então, Pavita, para mim é Pavitíssima, né? Sempre foi, sempre chamei de Pavitíssima. Pavita é uma terapeuta, né? Muito especial, muito talentosa e competente. A gente se conheceu há muitos anos, alguns anos, início dos anos 2000, eu acho, lá no Rio Grande do Sul, quando eu ia fazer alguns trabalhos pessoais, cuidar de mim, né? E a gente se conheceu lá nas maratonas da Rio Mani e na comunidade Osho Rachana. E a partir daí, depois a gente foi estabelecendo contato, né? A gente chegou a se encontrar no Oxane, que acho que não, né? Às Acho que vezes não. você passou por lá e a gente não se encontrou. Mas a base do trabalho da Pavita é uma base corporal, né? Me lembro, a coisa da bioenergética e a meditação e outras formações, outras coisas que ela traz num conjunto de
de perspectivas para trabalhar com as pessoas. Além de ser mãe, de ser uma mulher mara, né, de ter essa característica de amor e força, né, de desbravar caminhos, de estar visionária e inspiradora. Também tem essa história de ser alguém que inspira bastante. Então, essa é Pavita e a gente vai começar falando sobre isso. Nosso prazer, orgasmo, sexualidade, criatividade. O que você pensou quando eu te fiz esse convite? Primeiro, muito obrigada por essa apresentação tão generosa aí. E então, quando eu vi o título que tu colocou na live, eu achei interessante esse link que tu fez do orgasmo com criatividade, né? Me, me despertou um lugar específico a respeito de orgasmo, porque a gente tem tanto que a gente pode falar e tantas perspectivas para colocar aí, mas esse lugarzinho que faz essa intersecção com a criatividade é quase como aquela imagem de uma experiência horizontal e uma experiência vertical se cruzando ali. Porque sim que o orgasmo tem esse veículo físico e todo esse componente físico envolvido e os afetos que estão relacionados, mas ele ao mesmo tempo tem essa porta para abrir uma possibilidade de experiência que está além dessa linearidade horizontal, dessa experiência horizontal que eu falo é a experiência de pagar boleto. É a experiência muito humana aqui nesse plano, nessa tridimensionalidade, onde a gente cria relações, onde a gente cria sobrevivência, onde a gente conquista o nosso lugar no mundo, né? Então, essa coisa de passar a ser. No entanto, ele também é uma porta para algo muito maior, para uma possibilidade de enxergar mais, de experimentar mais, que é a porta da criatividade, né? Então, eu não sei, nesse sentido, tem que separar um pouco, assim, o que é descarga de orgasmo, né? Que é uma coisa muito... até se tu for olhar em dicionário, descrição de orgasmo sempre está relacionado com a descarga. E, no entanto, a gente sabe que é bem mais do que isso, só que não desfaz disso, porque a realidade, a gente que trabalha com pessoas, a realidade é que muitas pessoas não conseguem nem mesmo a descarga, né, orgástica. E a bioenergética trabalha bastante com isso. Então, tem muito trabalho, muito sério, muito competente para trabalhar com essa possibilidade de se chegar nessa descarga. No entanto, é aquela coisa, uma descarga é um alívio. Um alívio a gente pode dizer que dá prazer, assim como qualquer alívio de funções fisiológicas, é muito bom, né? Você tá apertado, vai no banheiro, ufa, alívio, ótimo. Então não é desconsiderar, isso não vale, quero ter uma mega experiência. Super vale, e também é muito importante considerar que tem mais para poder experienciar. Só que tanto para o alívio quanto para esse mais, tem que ter uma possibilidade de abrir mão do que foi até ali. Vamos ver se dá para entender o que eu quero. Né? Oi? Que a gente conheceu. Porque como é que a gente cria se a gente quer perpetuar uma coisa que já conhece? Sabe? Que criatividade é essa? É reprodução na criatividade. Essa abertura para a criatividade, aonde junta ali com a questão do orgasmo, é porque é uma possibilidade de soltar todas as tensões e tudo aquilo que te segura no que foi até então. Então, leva a gente para aquele lugar de
espontaneidade que todos nós temos quando a gente vem para o mundo e que todos nós vamos perdendo e abrindo mão, porque a gente chega sem saber como é que se funciona nesse mundo. E a gente chega cheio de vontade e energia para descobrir. Então, aqueles primeiros anos da vida são tão ricos de crescimento porque a gente é completamente aberto para a experiência. A gente se joga, literalmente, fisicamente, na experiência. Aí dá joelho roxo e arranhão e tudo mais. E aí a gente vai crescendo e começando a ter medo desses arranhões metafóricos. Então a gente vai limitando a experiência e se encaixando em padrões que funcionam. E esse encaixotamento diminui a capacidade da gente estar completamente presente no corpo. E sem essa... Oi? Desculpa. De sentir, claro. Então, sem essa presença total no corpo, que abre as portas do sentir total, que orgasmo que vai ter aí, amiga? É osso, hein? Mas aí você está falando de uma coisa que que vai logo, é de cara, vamos logo pro final e aí a gente vai voltando para os começos para fazer esse jogo, né? Eu tô querendo ir no final, que é essa coisa quando você falou, isso vai ser divertido, e você traz essa coisa da espontaneidade, que é essa inocência. A gente perde um pouco ao longo da vida da gente, por uma série de coisas, dessa inocência de experimentar, sem uma ideia a respeito daquilo. E aí a gente vai reduzindo essa capacidade que você está falando de sentir, de experimentar, de se maravilhar, e a gente vai reduzindo até genitalizar o sexo. E aí a sexualidade, o sexo vai, a gente genitaliza e aí tem aquele percurso, né? Aquele percurso certinho que a gente vai repetindo e vai, como você vai falando, limitando essa capacidade, né? Eu queria que você falasse um pouco de como é que você vê a desconstrução dessa limitação. Eu acho que tem muito a ver com sua trajetória de trabalho, né? Sim, tem. Inclusive, que tu falou assim que a minha base é corporal, né? Eu diria que é uma das minhas bases hoje, porque essa coisa sempre me acompanhou, uma curiosidade insaciável. Então, desde sempre, eu tô sempre buscando qual é a próxima coisa, qualquer coisa que toque o meu coração, que me inspire, que eu pense, nossa, eu estudo, eu descubro, eu experiencio e incluo, né? Então, acho que é o Irving Yalom que fala nessa questão de, quando perguntam pra gente assim, fala, eu sou terapeuta, que tipo de terapia? Ele fala essa coisa que cada cliente puxa da gente o seu próprio método, né? Cria o seu próprio método, que é formado de várias ferramentas diferentes que a gente vai aprendendo e desenvolvendo ao longo de uma vida. Então, essa desconstrução, não tem como a gente localizar ela de uma forma a falar assim, a desconstrução da repressão sexual pura e simplesmente. Ela está inserida num contexto psicossociopolítico espiritual, entende? Então, não dá essa compartimentalização do ser humano que a gente foi embutido com essa ideia, é uma ideia distorcida. Não é a realidade. A gente é multidimensional. Não é só isso, só aquilo. Mas na faculdade, eu aprendi a compartimentalizar. Mas desde o início era claro para mim que isso não me serve. É uma coisa inteira. Só que a gente, nesse processo de infância, que já vai distorcendo lá de início, a gente vai se inserindo num sistema, numa sociedade que está organizada em cima dessa distorção. Então,
aquela busca natural pelo prazer, pela alegria, pelo afeto, se torna busca pela validação. Eu vou começando a querer ser reconhecida ao invés de querer ser amada. Sim. Ao invés de amar, eu reconheço. Isso se torna moeda de troca. E hoje, com o advento das redes sociais, isso está num nível patológico. Então, mesmo de alienação do corpo, né? Eu sei que tu está perguntando da desconstrução, eu estou falando da construção ainda, mas a gente chega lá. Está junto, né? Porque, pensa, essa alienação do corpo, que hoje, imagina as crianças, os adolescentes, que já tem esse aparelhinho que a gente está aqui olhando para ele, injetando aquela dopamina diária o tempo inteiro. Essas crianças, tu vai num restaurante, os pais estão comendo e uma criança de 2 anos está com um iPad na frente, porque é um jeito que se criou e a gente não está aqui culpabilizando os pais, entende? É um sistema que a gente criou que está gerando cada vez mais distorção. Então as crianças hoje têm menos experiência do seu corpo, assim como e os adolescentes também. Então, se eu estou ali constantemente sendo alimentada com aquele conta-gotas de dopamina ali, eu tenho muito menos interesse em buscar essa satisfação e esse preenchimento com o meu corpo. Então, amiga, talvez 30 anos, daqui a 30 anos, será que as pessoas vão saber o que é orgasmo? Ou vai ter só orgasmo virtual? Jesus. Eu não sei. E assim, o que você está falando é muito importante porque, assim, da mesma forma que você está falando que está alienado do corpo, a gente não sente mais a sensação está muito distante e a gente está vivendo uma apologia ao corpo esquisita, né? É meio que falar de alguma coisa que você não vive, né? Uhum. Você está falando bastante de algo que você não vive. E aí, o que acontece? Eu vejo, é uma pergunta para você também, porque eu vejo cá, tanto sofrimento por uma ideia, inclusive do que já é uma ideia o que é orgasmo, já é uma ideia do que é transar, como no sentido de tô bem, não tô bem, como é que eu faço, performance, e aí, sabe, vai se criando vários manuais, várias coisas a se atingir, né? Entra. E aí você entra numa ditadura e tem muito sofrimento, tanto para as mulheres como para os homens também. E num sistema de atingir metas. É quase que se corporativiza a questão do prazer, porque eu estava pensando isso ontem, eu estava dando um grupo, eu até falei para as pessoas isso. Eu pensei assim, aquelas pessoas estão ali fazendo aquele grupo, elas não estão ganhando nada que alguém fora dali vai dar alguma validação. Elas não estão ganhando dinheiro, elas não estão ganhando likes, elas não estão ganhando validação de ninguém, elogios. Elas estão ali simplesmente porque elas querem acessar mais delas mesmas. E isso é tão subversivo, porque os valores que a gente está vivendo estão todos nessa distorção. Então, talvez a vivência do orgasmo se torna uma meta a ser atingida, e aí eu entro na comparação, e se as minhas amigas têm orgasmo, eu tenho que ter também, porque a gente sabe que as mulheres têm muita dificuldade de ter orgasmo, e isso é uma coisa que ainda não se fala muito, por muita vergonha e tudo mais. Mas, assim, é escancarado o tanto de mulheres que ou nunca tiveram orgasmo, ou dizem que não sei se eu já tive, ou acho que tive, que é aquela coisa que provavelmente não teve, porque senão é difícil de ter a dúvida. Então, ou então o que chama de orgasmo também, né? Então, me perdi um pouco, porque eu estava tentando te responder a questão de como desconstruir, e aí eu pulei para uma outra coisa. De entrar nessa coisa
da idealização, da validação, né, da performance, e aí você disse, bom, mas o que a gente está vendo é que tem muita dificuldade mesmo de Porque essa experimentar. busca dessa validação que começou lá atrás, daí continua. Então, a experiência pessoal do contato, a pessoa, o contato dela consigo mesmo, com a sua energia, com a sua potencialidade, não é uma coisa validada. O que tu ganha com isso? Tu ganha dinheiro, tu ganha posição, tu ganha likes, prestígio, fama? Não. Tu ganha experiência. Só que isso deixou de ser um valor. E aí, porque a gente está falando da coisa das mulheres, e pelo que eu entendo, esse círculo Flor de Lis, ele é direcionado ao público mais feminino ou estou entendendo mal? Ele foi um círculo que nasceu para mulheres com mulheres, há uns anos atrás, entre 2012 e 2014, eu sempre fico na dúvida. E aí ele foi tomando vários formatos. Era sempre presencial, era o workshop, depois ele passou a ser semanal, quinzenal, aí ele passou a ser virtual com a vinda da pandemia e ia mudando. E mulher era flutuante, sempre flutuante, não eram sempre as mesmas mulheres, algumas ficavam mais ou menos, e a gente trazia questões, a gente estava trabalhando questões sobre o feminino, sobre tudo que nos interessava, né? Eu facilitando. E eu fui percebendo ao longo dos anos algumas questões muito profundas entre nós. Por exemplo, isso que você está falando da grande dificuldade de mulheres, é difícil até para falar, né? É difícil para falar de orgasmo, é difícil para assistir, às vezes, uma conversa sobre isso. Uhum. Por mais que a gente esteja num tempo que fale de empoderamento, que as mulheres, sabe? Tudo isso está aí, mas é muito distante dessa experiência que você está trazendo, que é uma experiência pessoal, íntima para si, de se sentir, se perceber, se entender nesse corpo, nessa história aqui. E que aí não dá para comparar, né? Não E dá para quando, comparar. e quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente está falando de útero, a gente está falando de sexualidade, porque é um lugar onde o feminino tem sido tão suprimido por tanto tempo, que a gente desconectou dessa fonte. Então, é uma experiência muito rica poder chegar nessa sensação do poder que tem aqui no meu útero. Seja ele fértil ou não fértil, e mesmo essa região, mesmo tu tendo tirado, não tendo útero mais, ou mulheres que não têm útero, ela é uma experiência que te conecta com um poder que não é sobre o outro, é o poder da criação. Por isso que é bonita essa coisa da criatividade. Mas por a gente ter sofrido tanto essa repressão e esse esmagamento sistemático por milênios, a gente distorceu essa experiência numa necessidade de, então, ter que ir para cima do outro, poder sobre o outro. Então, ao invés da gente continuar nessa busca do meu poder feminino, eu começo a buscar, então eu vou ter aquele poder que o mundo está validando. E aí eu entro naquele sistema de ser uma mulher que quer ser um homem melhor do que os homens, sendo mulher. Entende? Quando, na verdade, tem uma sabedoria tão profunda aqui no meu útero, a qual eu não fui permitida acessar. E essa dificuldade e repressão que tem nessa região sexual da gente e que impede, no final das contas, o orgasmo, ou pelo menos impede um orgasmo profundo, porque também tem essa possibilidade da descarga, do alívio, que algumas mulheres conseguem, e algumas mulheres
talvez nem estejam muito relaxadas e em contato consigo mesma e conseguem essa descarga, porque não é uma coisa tão difícil assim. Mas tem outros níveis e outras possibilidades em termos de orgasmo disponíveis para as mulheres. E aí a gente está tão proibida de chegar ali que nem sonha. E não sonhando, a gente está abrindo mão de uma fonte incrível. Não só de poder, mas de uma sabedoria muito profunda, que tem um relaxamento embutido, entende? E claro que isso não é uma questão só de tensões físicas. Isso, claro, está muito envolvido na nossa forma de se relacionar, né, nos afetos, e em como a gente constrói essas relações, como a gente é colocada, o lugar que a gente é colocado nas relações. E esse caminho de volta que você está falando tem que visar esse lugar da criação. Então, eu estou brincando muito com essa palavra da criatividade. E o lugar da criação é um lugar onde eu me dispo de qualquer vitimização. Onde eu vejo que, sim, na minha infância eu fui colocada aqui e ali, mas de lá para cá eu fui me mexendo para fora dessa caixa, fui pichando, experimentando, tentando, e agora eu tenho duas pernas firmes nas quais eu me apoio, eu tenho a minha própria sabedoria a qual seguir, e eu tenho condições de estabelecer aqueles famosos limites, de dizer não, esse lugar eu não ocupo. Ah, é assim, beijo não me liga, né? Então, essa possibilidade tem que participar desse processo de desconstrução do que impede esse caminho. É um caminho que é de compreensão das tensões e das travas, e essa compreensão que vai desmanchando essas travas, vai liberando uma potência mesmo, né? Um contato muito definitivo com esse poder criador que tem dentro de cada um, mulher e homem. Os homens sofrem tanto com isso, com essa distorção causada, quanto nós. Todos eles saem do corpo de uma de nós e passam por anos de cuidados de nós. A gente materniza todos eles e despeja em todos eles toda essa frustração, entende? Não tem lado ganhando. Essa é que é a questão que tem que ser entendida. Ninguém ganha com suprimir um lado da equação. Todo mundo perde. Então, com essa recuperação desse poder da mulher, dessa sabedoria, todo mundo ganha. E o mundo está em desequilíbrio por causa disso. A gente está vendo por todos os lados esse desequilíbrio. E a recuperação desse equilíbrio no mundo inteiro tem que passar por esse atrevimento a atingir o ápice. Não só do orgasmo, mas como uma metáfora, sabe? A gente tem que voltar a se atrever a querer experienciar essa verticalidade que abre um contato mais profundo comigo mesma. E, por conseguinte, que está conectado com tudo à minha volta. Fui estratosférica aqui. Não sei se está fazendo sentido. Tô só... Faz todo sentido. Faz todo sentido. E assim, ir para essa estratosfera, ir para esse ápice, que é o que acontece, né, no corpo, no momento em que tem a explosão, né? Você vai ali num crescendo, e a respiração, né? Que a gente respira muito pouco, como um lugar
Esse ápice lembra a gente que para subir, depois que a gente sobe, a gente desce. E que me parece também que a gente desconectou a tal ponto que a gente não suporta descer. É muito difícil descer. A gente não quer descer. Mas se a gente não desce, a gente não sobe de novo. Isso parece uma coisa boba, mas não é. É muito da experiência isso. Disso que você falou. Do ponto vertical se encontrando com o ponto horizontal. Mas é muito importante esse ponto da subida e da descida que você está trazendo, porque a gente está vendo no mundo muito forte esse apego na dualidade do é aqui ou aqui. E a vida não é assim, gente. Não tem essa de, então eu gosto do sol, não quero nunca que anoiteça. Que papo é esse? Não existe isso. A respiração acontece expandindo e contraindo. A vida acontece expandindo e contraindo. Só que a gente acopla afetos diferentes e desafetos a contração ou a expansão. A gente não aprende a experienciar a expansão e a contração, ambos como experiências válidas, porque são ambas experiências válidas. Então, a subida é muito importante e a descida é muito importante, só que ela não precisa, a descida não precisa ser a queda para um buraco emocional. Ela é um pouso que não precisa, e essa parte é muito legal, esse pouso não precisa ser de volta para o chão que tu pisava antes. E essa é uma parte muito legal do que eu estava falando de abrir mão do conhecido. Cada vez que tu se permite uma experiência de expansão, a entrega que vai te fazer ser transformada pela experiência vai te fazer pousar no outro lugar do que estava antes. Agora, eu gosto de vivenciar isso em cada coisa que acontece. Eu gosto da ideia de que depois desse papo aqui contigo, eu vou também pousar no outro chão. Que esse papo vai me transformar um pouquinho, sabe? Então, todos os contatos, só que quando a experiência do orgasmo ela é tão avassaladora, ela é tão envolvente de tantos sistemas no ser da gente, que ela pode proporcionar uma transformação muito linda. Mesmo um orgasmo que não seja tão profundo, uma descarga, já produz uma renovação energética muito positiva para o corpo. Então, essa capacidade da gente se renovar, pensa numa coisa dessa, como é que as pessoas, passando por uma renovação completa do seu ser, naqueles minutos que teve no seu quarto durante a noite, como é que essa pessoa vai sair de manhã e ser rabugenta com os outros? Não tem essa possibilidade. Tá entendendo? Como é que essa pessoa vai ir para, sei lá, a Câmara e fazer decisões estúpidas, decisões políticas estúpidas, ou vai ser insensível, vai mexer com todas essas possibilidades. É um processo de cura pessoal que leva para uma cura coletiva, porque a gente está tudo junto, né? Ninguém está no seu futebol clube. Mas às vezes a gente demora a compreender, não sei como é que se vê isso, mas às vezes eu acho que a gente pode demorar a compreender essa coisa do deixar o conhecido. A gente às vezes volta na descida, já não é o mesmo chão, mas a gente está tão ligado naquela experiência passada, seja ela positiva ou negativa, que a gente não percebe que a gente andou mais uns passos. Né? Isso. A gente está grudado numa identificação. Esse é o lugar que o orgasmo chega perto da meditação.
porque a sim. gente está tão identificado com aquelas coisas que eu falei que lá atrás foram validadas, e veja bem, eu não estou falando de coisas legais. Às vezes, tu ser uma pessoa que sofre é validado na tua família. Ai, coitada, ela sofre, olha, essa pessoa dá tão duro. Então, eu estou identificada com aquilo. Eu estou identificada que eu sou uma sofredora, que a vida me judiou e que eu tenho que dar duro, que nada vem de graça e tudo mais. Como é que eu vou passar por uma bela transformação e sair desse papel com o qual eu consegui vários ganhos ao longo da vida? O ganho da empatia das pessoas, talvez alguém me ajude por isso. Entende? Esse é o ponto que eu falo de abrir mão. E outras coisas também que a gente acha, se acha, ou enfim, essa coisa de estar como quando era criança, aquela palavra que tu trouxe da inocência, de eu tô no jogo na chuva para me molhar. E aí vamos ver quem eu vou ser depois dessa chuvarada, entende? Então, é uma possibilidade de transformação grátis que está ao acesso da gente e que a gente às vezes desconhece essa possibilidade. Mas vale a pena futricar para descobrir como é que chega lá. Como é que é? E Como é que como é essa que coisa chega lá, aparece, né? tem uma coisa que, né, hoje em dia tem muito terapeuta tântrico, né? Aqui em Porto Alegre é cheio para tudo que é lugar. Então, tem vários trabalhos que acontecem direcionados para a sexualidade, que eu já ouvi vários relatos de clientes que fizeram massagem, tanto que isso e aquilo, e foi um espaço onde se sentiram seguros e conseguiram entrar em contato com uma certa sensibilidade e tal. E foi uma experiência muito positiva. Também já ouvi relatos horríveis de experiências muito traumáticas nessa área. Então, não estou aqui julgando é bom ou ruim. Eu acho que tem níveis que ajudam pessoas que estão em momentos diferentes e pessoas com distorções e pessoas que vão fazer criar situações traumáticas, isso vai ter em qualquer área, para qualquer lado. Agora, uma questão é uma experiência física que seja num corpo que tem muita tensão crônica guardada, vai ter um limite. Esse é o lugar onde a bioenergética atua, porque tensão guardada todos nós temos, mas essa tensão que não está só na pelve, veja bem, a pelve é mais óbvio que é a região sexual. Agora, os olhos guardam muita tensão de origem sexual, porque eu não posso ver, ou eu não posso ser vista. Os olhos guardam um monte de tensão. O peito dos machucados, garganta, todo o corpo está envolvido. Mais uma vez, não dá para separar as coisas e dizer, ah, não, então vamos trabalhar a pelve. Não é assim que funciona, gente. Está tudo grudado uma coisa na outra. Então, essas tensões que a gente não tem consciência a respeito, a bioenergética é uma ferramenta muito poderosa de atuar nelas para voltar a fluir a energia no corpo e eventualmente poder experienciar o orgasmo. Mas isso não está separado das emoções, muito pelo contrário, porque é por uma situação emocional que a gente guardou aquela tensão ali. Não está separado do intelecto, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Então não é só experiência e joga a pessoa no mundo, pronto. Né? Tem que elaborar, tem que ter o processo de integrar o que está acontecendo ali. Ah, tá, é isso que está acontecendo. Até porque eu tenho que me sentir segura, eu tenho que estar, pelo menos, entendendo por que cargas d'água que eu tenho que fazer isso daí. Né? Então é um processo que junta tudo. E também tem outras formas de acessar informações do corpo que
que não são da bioenergética propriamente, mas tem várias outras escolas que consideram o trabalho, escolas terapêuticas que consideram o trabalho com o corpo, que consideram essa sensação, essa percepção do que se passa no corpo e que podem ajudar muito nessa possibilidade de relaxar e experienciar o orgasmo e esse prazer sexual, né? E eu acho que é uma coisa rica demais para não se fazer, sabe? Uhum. E eu acho também que muito cuidadosa, né, de quem trabalha com essa perspectiva, ter muito cuidado, né, quando a gente vai chegando perto desses espaços com as pessoas e com a gente também, no nosso próprio processo de descoberta, porque estamos todos, você falou, é um grande sistema. Então, se nós estamos dentro desse sistema, nós estamos envolvidos com isso, sendo influenciadas por isso, né? Não dá para dizer assim, eu não tenho questões, não é isso, não é por aí, uns mais, outros menos. E o cuidado de estar ao chegar perto disso, né? Uhum. E aí, quando você fala quero aproveitar a história do Tantra, do taoísmo, de várias filosofias, escolas que são, às vezes, não ocidentais, e como que a gente decodifica isso, né? Como a gente utiliza isso, a gente traz essa ferramenta, esse conhecimento, essas sabedorias, né, ancestrais, para cuidar disso, né? Para que também quem está chegando para a vida, só para terminar, para quem está chegando, não se sinta esse patinho feio da história, né, que está ali, para que a pessoa possa ver assim, olha, vamos olhar para esse corpo, mas o seu corpo já é ok. Já é, né? exatamente. É uma distorção muito comum que as pessoas têm, que assim, para procurar terapia, eu tenho que admitir que tem alguma coisa errada comigo. Para eu querer mudar, significa que eu tô errada. E é diferente. E daí o outro lado disso, o outro extremo disso não tem nada de errado comigo, eu não preciso fazer nada. Eu posso continuar machucando pessoas, eu posso continuar sendo uma versão horrorosa de ser humano, que não tem nada de errado comigo, tá tudo perfeito. A questão a gente tá onde a gente tá porque a gente desenvolveu estratégias para chegar até aqui. Então, toda essa distorção, essa busca de validação, essa identificação com papéis, foi uma estratégia inteligente que a gente adotou lá atrás para sobreviver a várias situações. Então, não tem nada de errado com isso. Eu sobrevivi, sou essa pessoa que ótimo que eu sou essa pessoa. Que bom, feliz da vida, que legal que tu é essa pessoa. Agora, se eu disser, eu quero continuar sendo essa pessoa para o resto da vida, aí eu estagnei. Porque eu estou viva. Enquanto eu estiver viva, eu estou aprendendo e desenvolvendo e evoluindo. Então, a gente não entra num processo terapêutico porque a gente está errado. A gente entra num processo terapêutico porque a gente quer. A gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer alguma coisa. E essa coisa se apresenta de um jeito diferente para cada pessoa. Às vezes a pessoa quer conseguir um relacionamento. Essa é a verdade dela. E aquilo vai levar ela a evoluir, aquela vontade. Eu sempre bato nessa tecla com meus clientes, tem alguns deles entrando na live aqui. Sempre bato nessa tecla da qual a vontade. Qual no fundo do fundo do fundo, qual a vontade? Sem esse motor da vontade, não se vai a lugar nenhum. Porque é tão fácil a gente estar seguindo dicas de fora, entende? Mesmo quem está assistindo esse papo da gente,
Não é que a gente está dando fórmula para alguém viver a sua vida, né? A gente joga aqui provocações que vão tocar as pessoas. O convite é cada pessoa sentir aonde tocou essa provocação. Isso que ela falou me incomodou. Isso que ela falou me tocou. Ah, me identifiquei com isso, com aquilo. Isso é que interessa. Muito mais do que as palavras da gente. É o processo que a pessoa vivencia. Então, a gente tem que parar com essa coisa do se julgar, do ter algo errado comigo. Por isso que também a decisão de procurar terapia já é difícil. Porque parece que a pessoa está admitindo uma falha. Que falha? Está admitindo que ela quer mais. Eu não sei, ao longo de toda a minha vida eu fiz muitas vezes terapias e terapias variadas e eu nunca me arrependi de nenhuma delas, né? Eu nunca fiz um trabalho terapêutico que eu diga, que perda de tempo, porque sempre tinha uma vontade, então alguma coisa eu pescava ali. Então é super importante isso que tu está trazendo, não tem nada de errado, tem de muito certo em querer mais. É agarrar essa vontade, dizer, eu mereço, eu tenho direito a mais, a descobrir quão mais potência tem em mim do que eu experimentei até agora, quão mais prazer é possível, quão mais potencial criador tem em mim. Eu tenho direito a isso, direito de nascença. Então vamos lá. Onde é que pode mexer com isso? E é aí Muito que entra a bom. história da brincadeira também, né? De relaxar, soltar um pouco. É profundo, mas é relaxado também. Às O vezes profundo não tem que ser sério. A gente, é a gente tem ideias distorcidas a respeito disso. E engraçado, a ideia de profundo da gente também é esquisita. Porque pensa assim, aqui está o mar, tá? A superfície do mar e lá o chão do mar. A profundidade não é isso aqui. Isso aqui é o chão do mar. A profundidade é tudo isso aqui que está entre a superfície e o chão. Isso é profundidade. E a gente tem essa ideia muito distorcida na cabeça, que a profundidade exclui a superfície. Não. O que é profundidade? É o todo. Então, é uma expansão de uma forma de se relacionar, né, com esses conceitos que a gente foi comprando cegamente, mas uma hora na vida a gente tem que dar uma paradinha e olhar, sabe? E geralmente, quando a gente decide olhar, o caminho flui. E quando a gente não decide, a gente toma umas pedradas na cabeça para sair cambaleando e a tal da crise, né? Vem o tapete é puxado debaixo do teu pé e tu é obrigada, depois que tá com o nariz no chão, a olhar, para um pouquinho, alguma coisa que está acontecendo. Mas de qualquer maneira, a gente sempre tem essa oportunidade de parar e questionar, sabe? Poxa, isso tudo, esses valores pelos quais eu vivi até agora são meus mesmo, ou eu estou simplesmente reproduzindo uma papagaiada que eu comprei lá atrás? E uma papagaiada que serviu por um tempo. sim. Então é isso que eu estou falando. A gente simplesmente, as estratégias de sobrevivência, elas vencem. Tem que atualizar, né? E aí, pensa, essa coisa que eu falo de abrir mão do antigo é atualizar. Então, cada orgasmo oferece uma bela atualização, daquela mais avançada, disponível na nossa vida normal. Tem experiências espirituais que proporcionam várias altitudes de transformação também. Mas a gente está falando aqui dessa experiência do orgasmo, que tem embutida Que é nela uma essa possibilidade. experiência espiritual também. Também é onde eu falei do vertical, né? E essa coisa, essa questão do falar o espiritual também é tão embutido
distorções, né? Porque é como se, que nem na questão da profundidade, como se a gente falar espiritual exclui o físico, que é uma distorção de todas as igrejas, de todas as religiões que suprimiram esse poder feminino, porque dentro do útero a gente sabe que não está separado. A gente sabe, essa geração da vida sabe que o ser é espiritual, físico, emocional, sexual, não existe essa compartimentalização das coisas. Então, quando a gente nega o físico para ir para essa espiritualidade, não tem perna espiritualidade. Não tem. Tem que ter uma base para poder expandir. É uma coisa que a bioenergética trabalha muito com o conceito de grounding, né? E a falta desse grounding gera tombos homéricos na busca espiritual. Tombos ou dissociações homéricas. Então, eu sou muito grata a todo o meu trabalho de bioenergética e grounding de anos que eu fiz, porque agora, nos meus 50 e tantos, eu tô podendo fazer uma exploração da minha espiritualidade que eu nunca fiz antes, mas eu consigo me sentir muito com os meus pés no chão, eu consigo trazer para a minha experiência física as aberturas, as expansões que eu vivo espiritualmente. E isso é tão, tão, tão fundamental e a gente às vezes deixa para lá, sabe? Ao mesmo tempo que o contrário de ficar vivendo só na experiência física é limitante também. Mas cada um com seu cada qual. Cada pessoa tem uma experiência para ter nessa vida. E eu sei da minha. E olha lá, cada dia eu vou descobrindo um pouquinho mais da minha. Então, de novo, a gente compartilha aqui a experiência da gente, mas cada pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir, o que é para ti? Não é que está errado, não tem nada errado, não tem nada a ser comparado. Tem algo a ser absorvido, incluído, para ver o que isso desperta em mim. É tão lindo esse processo. Gente, eu gosto muito de ser humana. Que a gente pode, quando a gente entra nessa viagem, a gente conta uma com a outra, conta um com o outro nesse desejo, né? Uhum. Então, eu não posso falar assim, de como deve ser para a Pavita, mas eu posso compartilhar como é que foi para a Alba ou para o Pichara, né? E a gente se encontra no desejo, nessa vontade de estar aqui, e aí a gente pode ficar junta nessa caminhada. E na curiosidade, né? A curiosidade. Porque Aí o próprio fato de ser diferente, da tua experiência ter sido diferente da minha, desperta tanta curiosidade em mim. E isso é um grande mal no mundo atual. A gente está vendo uma resistência às diferenças que é tão terrível. Ah, é diferente, então eu não gosto, então eu julgo, então eu ostracizo, então eu hostilizo. É diferente. Pensa quando a gente era criança, era o oposto. Tu ficava muito curiosa com alguma coisa que fosse diferente. Essa inocência do uau, as diferenças. Nossa, é tão rica essa inocência. A gente tem tanto a ganhar, né, em abrir para o novo. E é uma coisa que o orgasmo traz, essa abertura para o próximo, né? Para o próximo momento, o próximo. Porque a gente não sabe como vai ser, não sabe qual vai ser a intensidade que vai ter. Não precisa necessariamente, não é um gol também, né? Porque aí você já está no caminho das coisas não acontecerem. É uma exploração. Então, assim, trazendo bem para o prático, né? Então, para a gente parar de ter uma meta para atingir numa relação sexual
uma intensidade, um jeito, para a gente poder experimentar o corpo para além daquilo que foi dito, que é, assim, ó, esse percurso que a gente faz, né? A gente ter experiências que estejam mais lúdicas, mais brincalhonas, mais relaxadas, e aí as coisas vão acontecendo. E essas tensões, elas vão se dissolvendo. Sabe que conversando aqui contigo, me vem essa sensação de que para isso que tu tá falando, para chegar nesse espaço de tanta abertura assim, é preciso confrontar o que dentro de mim não tem essa abertura. Da forma que eu conseguir, que eu encontrar, se é através da terapia, se é através da meditação, se é através de conversar com amigas. Às vezes tem que começar em passinhos de formiga, sabe? Às vezes eu tenho que ir no meio onde eu me sinta mais à vontade, mais segura. Segurança é uma palavra tão chave nessa equação, né? Então, Cadê? sexual em si, a gente está falando de uma preparação do ser, né? Então, de chegar nesse espaço de inocência e prontidão para desidentificar daquele pacote de tensões e de identificações que a gente tem. Isso pode ser uma coisa muito simples, porque é aquela questão, quando a coisa está pronta, o salto quântico acontece. E se a coisa não está pronta, é criar o caminho para chegar lá, né? Mas às vezes isso é trabalhando com o corpo, às vezes isso é conversando e se ouvindo falar, às vezes é fazendo um diário, às vezes é escrevendo sobre a minha vida sexual até aqui, as experiências que eu tive. Às vezes eu não tenho coragem de falar para alguém, mas talvez eu tenha coragem de escrever. E é bem forte escrever também. Então tem tantas possibilidades, né? E se não dá para fazer sozinha, a gente consegue ajuda. Tem muito terapeuta no mundo que é bom e que está disposto a trabalhar, né, nessa direção. Então, eu estava pensando aqui quando você estava falando também que esse jeito que eu estou falando aqui, tira o orgasmo desse lugar de meta empresarial do momento, porque é tão, é tão fácil ter isso como meta que tem pessoas que têm um método para chegar na meta. Então, sei que se eu ficar nessa posição, mover daquele jeito, em tantos minutos chegaremos lá. Então, é todo um cálculo, e aí sim vai conseguir aquela descarga, aquele alívio, e beleza. Mas a gente está falando de mais possibilidades, né? De mais expansão possível, de mais profundidade na experiência do orgasmo. Então, vale a pena esse trabalho com todo o ser. Não só para o orgasmo, mas que a vida fica muito mais colorida, muito mais gostosa e muito mais rica, né? De viver para a gente e para quem conhece a gente. E para quem a gente cruzar por aí. Que afinal de contas vamos espalhar um pouco de vida melhor pelos cantos. Pois é. E eu fiquei aqui pensando quando você falava sobre isso, que tem umas coisas que eu fui vendo que são bem importantes, que eu percebo assim uma necessidade de sutilizar a percepção, a sensação do corpo. Então, quando a gente está nessa meta empresarial, né? Ou quando a gente está cheio de ideias de como é que deve ser essa vivência, a experiência sexual, a gente às vezes começa numa história que pode ir para uma fricção cada vez mais intensa, para um mínimo de sentir. E me parece, eu queria que você falasse um pouco disso, que às vezes o caminho é o inverso, é você ir se utilizando para o seu corpo ir reaprendendo a acordar até com menos. Existe esse caminho
e é um caminho válido, e só cada pessoa pode saber qual qual o caminho que vai levar para Roma hoje. Porque também não existe um caminho que vai funcionar todos os dias. Aí a gente já entrou no padrão. E o que eu estou falando é da quebra do padrão. O método é a presença, com P maiúsculo. Sabe? A presença no teu corpo. A presença com a pessoa que tu tá. Esse momento de estar completamente ali. Essa é a questão. Porque se tu tá presente, tu não tem necessidade de desconectar. Não tem nada de errado com a fricção ou de ter uma sexualidade mais ativa e mais selvagem. Nada de errado com isso. Contanto que tenha presença ali. Que tu esteja totalmente presente naquela fricção, naquele movimento. Se tu tem que desconectar, se algo em ti tem que desligar, é para dar um passinho para trás e opa, para aí que eu desliguei. Volta tudo, volta o filme, rebobina a fita, diriam os antigos. E tudo bem, sabe? Mas dificilmente a gente vai se dar conta enquanto está acontecendo. Então agora, talvez ouvindo a conversa da gente, dá para pensar a respeito, sabe? De começar conectando. E sim, é verdade, é muito mais fácil começar a conectar lentamente do que a milhão por hora, né? Mas cada um em cada momento, presença. Então, é muito perto da meditação. Eu sou uma apaixonada por meditação, então, inevitavelmente, trago a meditação para tudo que a gente estiver falando. Estamos falando de orgasmo, meditação. Sim, Mas como separar, né? Não tem como separar. Tem muito sentido, tem muito conexão, né? A presença, né? Praticar a presença. A tentativa também que eu faço é para trazer para uma linguagem bem simples. E porque quando a gente está nessa linguagem bem simples, quem já atravessou algumas trajetórias entende, e quem ainda, isso é tudo muito novo, pode entender também, né? Porque às vezes alguém que está chegando, e aí a gente está falando de uma forma ampliada, né? Essa coisa orgástica com a vida, com estar vivo com as pessoas, com sentir o vento e acordar. E às vezes o outro está chegando tão encaixotado e aí fica com dificuldade de acessar essa compreensão. Então, é desde essa necessidade de muito até uma coisa mais suave. Isso não tem um juízo de valor, são somente momentos diferentes. E agora uma coisa que eu estou me dando conta que a gente não está falando aqui, mas que faz parte, parece que tudo isso é presença no corpo e sentir o corpo e o relaxamento do teu corpo, mas o contato com o outro também faz parte dessa equação e faz parte da possibilidade, da profundidade que a coisa pode ter, porque uma coisa é certa, a pessoa pode se masturbar com a outra pessoa, não está nem considerando que tem uma pessoa ali, entende? Tá só considerando o seu corpo, o seu prazer. E quando tem essa interação, imagina, é que nem aquela coisa, ninguém é meia laranja, todo mundo é uma laranja inteira, mas duas laranjas dão mais suco do que uma só. Né? Então, quando a gente consegue essa conexão com a outra pessoa, e essa conexão, ela acontece através do toque, ela acontece através do olhar, do olho no olho, ela acontece através da respiração conectada. Então, tem formas de tu estabelecer e de tu aos poucos ir chegando em mais e mais intimidade e conexão entre tu e a pessoa, né? Então, essa também é uma ferramenta de explorar esse espaço. Só que nesse lugar também tem muitas travas, porque geralmente as pessoas têm muito vergonha de comunicar sobre a sexualidade com o seu parceiro, com a sua parceira. É um lugar difícil, mas que é muito bom poder praticar essa comunicação, sabe?
se não tá bom para mim, se eu quero mais, é muito legal poder chegar numa possibilidade de comunicar com a outra pessoa, de trabalhar no sentido de conseguir comunicar. Então, eu achei importante incluir o outro, assim, né, na equação, já que a gente está falando. E isso é responsabilidade, né, Pavita? A gente se responsabiliza Uhum. também por nós, né? Na hora que eu comunico, claro, à medida que eu vou conseguindo dar espaço para isso, que eu vou criando coragem, como você falou, que é muito difícil, mas quando eu vou nesse movimento de dizer como eu estou, como tá bom, como não é, eu me responsabilizo e eu tiro uma sobrecarga do outro também, né? A razão pela qual a gente abre mão da responsabilidade é porque a gente não quer ficar vulnerável. Parece esquisito, né? Que responsabilidade é outra grande distorção, o conceito de responsabilidade. Mas a Também. responsabilidade te traz essa liberdade. E quando tu é livre, porque tu se responsabiliza por ti, é vulnerável ao feedback da vida. Porque na hora que eu Uhum. comunico, pode ser que o outro não goste, pode ser que o outro não saiba lidar, pode ser que o outro não concorde. Tudo isso são possibilidades. Mas eu, como adulta, posso me relacionar com essas possibilidades. Eu não sou esmagada se a outra pessoa não gostou, se a outra pessoa não consegue ela lidar com a situação. Entende? Por isso é uma construção do ser mesmo, né? Uma construção desse lugar de maturidade, esse lugar delicioso que é ser adulto. A gente tem que recuperar a delícia de ser adulto e parar de ser adulto e dizer, ai, no meu tempo, que meu tempo é agora. Nunca foi melhor do que agora. Agora, com a maturidade que eu tenho agora. Eu consigo imaginar que vai ser melhor daqui para frente, mas inveja do tempo que passou? Não, amiga, foi maravilhoso o que eu vivi, mas agora eu tenho mais maturidade do que eu tinha ontem. Então eu Tem mais enxergo um espaço. pouquinho isso. Então, assumir essa, pegar nas mãos essa adulteza, assim, sabe? Eu sou adulta e com isso que eu pego nas mãos, eu busco caminhos de conseguir chegar aonde eu quero e ainda não consigo. Por exemplo, o orgasmo. E parece que ele está diretamente mesmo relacionado com estar vulnerável. Uhum, uhum, Na horizontal e nessa vertical. A exatamente. grande história é essa vulnerabilidade. E aí se abre, né? Porque é um momento que não tem jogo, né? Tu não tem Isso. como jogar máscara. Se tu ficar ali com as máscaras, esquece. Vai ter que tirar para deixar aquela energia te atravessar e passar por ti, te transformar. E isso é vulnerável e lindo. E não é perfeito. É excelente, não perfeito. Nossa, tem pano para manga, né? Não é? É verdade. Eu É nem muita gosto de coisa falar. para falar. É muita coisa também é, para lembrar também, né? Dentro da trajetória da gente do que moveu a história, por exemplo, essa coisa quando começou lá atrás para mim com o Osho, né? Lá com 19 anos e que foi esse desejo. Esse é um caminho, foi o caminho que naquele momento se apresentou para mim, mas que foi um divisor de águas na minha vida e, e hoje outras outras bases vieram, outras formas vieram, mas eu sou muito grata àquilo lá, onde, onde aquilo tudo começou, onde eu disse um sim para o meu desejo, sem saber absolutamente nada do que era, mas e tem umas coisas que são legais.
também, né? De lembrar e conectar com aquelas sensações, com aqueles sentimentos para estar aqui agora, em novas bases, em novos momentos, né? Não... Tudo que a gente viveu é plataforma de lançamento para agora, né? Então, não tem como tu negar o que tu viveu. Pode colocar carimbo de bom, de ruim, mas é como eu chamo, é a composteira de quem tu é agora. A composteira vai tudo. Vai coisa boa, vai coisa podre, vai coisa que já morreu, mas é um composto do qual vai florescendo quem eu sou a cada dia, né? E aí o dia que eu vivi hoje vai ser a composteira de amanhã. Então, todas as experiências, as taxadas positivas e as negativas, elas vão fazendo parte desse composto que vai proporcionar mais experiência. E a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para isso, a gente não está aqui para ficar guardadinha num baú para não se sujar, não se arranhar, por favor. Ai, não tem graça. Poxa vida, né? Aí não. Aí eu fico olhando aqui a hora e fico pensando, não vai cortar daqui a pouco, esse negócio não acaba em 1 hora e corta de repente. Não sei, porque na verdade os papos eles vão acontecendo até que a gente vai sentindo quando acaba. Ah, eu pensei que em 1 hora o Insta cortava a live. Não sei, eu posso até verificar, mas tu tem feito, né? Regularmente, eu não. Só quando alguém resolve me puxar. Não sei. Agora, você falou na meditação, você já está com vontade da gente ir já fechando? Não, vai. Circuito? Eu só queria que você falasse um pouco dessa coisa da meditação, né? Como um caminho também, né? Porque facilita muito, né? Eu não sei, honestamente, como as pessoas sobrevivem sem meditar diariamente. Eu não sobrevivo. Honestamente, quer dizer, sobrevive, né? Mas viver com V maiúsculo é difícil. E aí, tem tantas possibilidades de meditação, né? Tem as meditações do Osho, as meditações ativas, que mexem com o corpo, que inclusive trabalham essa parte física mesmo, que ajuda no soltar tensões, no relaxar o próprio corpo, relaxar a mente, para depois poder ficar em silêncio, né? Porque ele falava que a gente é tão cheio na cabeça que não tem como sentar e ficar em silêncio, que a cabeça fica milhão. Então tem todas essas técnicas ativas e tem as técnicas silenciosas, né? No momento eu estou fazendo o Zazen de manhã e eu gosto muito, e é um lugar que eu posso relaxar na fonte. Eu não preciso ser mãe, ser terapeuta, ser mulher ou não, eu não preciso ser nada. Eu posso só estar ali com a minha energia. Isso é como se fosse um banho diário para o meu ser, que eu saio limpa daquilo ali. E às vezes a cabeça vem e tagareleia o tempo inteiro. Então eu saio, cabeça louca. Então, cada dia é um dia, mas é uma possibilidade de a cabeça dispara, daí tu se dá conta, opa, volta ali para aquele pontinho no chão que eu tô olhando. Ok, só tô aqui sentada. Aí a cabeça vai, volta. E para mim é fantástico esse processo da meditação. Desde o primeiro ano da pandemia, né? Que eu fiz várias mudanças na minha vida e eu passei por um período sabático de 3 meses, onde eu só parei de atender, parei tudo, me enfiei no meio do mato e eu só meditava, fazia o curso em Milagres, que é uma prática espiritual, e comecei a acompanhar o Matias de Stefano, que é um argentino que eu gosto muito, que
que tem informações muito valiosas. Então, naqueles 3 meses, eu só fiz isso. E aí eu não colocava despertador para meditação. Eu sentava e às vezes eu ficava 3 horas ali. E aquele momento foi um momento que transformou a minha vida. Depois daquilo ali, a minha vida é outra. E eu também não parei mais de meditar diariamente desde então. Então, hoje, naqueles minutos, talvez meia hora, às vezes 1 hora, que eu sento ali, eu acesso de novo aquela possibilidade. E aí eu entro na vida diária, vulgo vida louca. Gente, é um convite à desconexão atrás do outro. É bem maluco o negócio. E como diz meu filho, o bagulho é doido. Então, poxa, exige da gente uma determinação de não parar um pouquinho. Eu tô no mundo, mas eu não sou do mundo. Essa a cruz, sabe? Eu tô nesse mundo, mas Interpretação. eu tô aqui, sabe? E aqui eu tô me deslocando. Então, eu acho fundamental a meditação, acompanhando o processo de terapia. E eu fiz um TCC de um curso que eu fiz que era exatamente sobre terapia e meditação, e eu ia chamar de da terapia à meditação. E ao longo de fazer o trabalho, eu percebi que não é assim, é uma dança. Então eu chamei de a dança entre a terapia e a meditação, porque vários monges ou ex-monges budistas e outros meditadores avançados falam dos empecilhos que eles encontram durante o seu mergulho na meditação, onde que esbarra em travas que eles não conseguem transpor. E aí eles vão para o recurso da terapia que ajuda a desvencilhar, desenosar aquela trava, e aí flui de novo. E só que a mente é uma máquina de criar problemas. Tu pode ficar eternamente procurando o próximo problema para resolver, para achar o próximo para resolver e ficar nessa roda de samsara forever. Então, eu acho fundamental juntar essas duas amigas irmãs, sabe? Uhum. Onde tenha o Limpeza espaço. da casa. Tem espaço para examinar essa minha vida vertical que eu tive até aqui e o espaço para mergulhar no vertical também, né? Que é a parte da meditação da. Então, é uma complementação que eu acho É. fantástica. A gente está caminhando para 3 anos, né? Falando desde que começou caminhando não, desde que a pandemia começou, 3 anos. Uhum. E lá pelas tantas, numa altura da pandemia, eu aí resolvi entrar nessa história da academia, do mestrado, como não sei, naquele momento achei, ok, vamos fazer uma coisa aqui. E nessa travessia, eu tive momentos de estar muito distantes da meditação e a energia fica toda cá em cima, né? Toda, na cabeça, na cabeça, na cabeça. Tem algumas coisas que eu acho que o mundo acadêmico precisa transformar muito, 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 muito profundamente. E eu só fui me dar conta, aí foi a energia toda aqui na cabeça e o corpo começou a pipocar, claro. Engorda mais e não sei o que, come onça. E aí vai. E quando eu me dei conta, eu falei, cara, foi no ano passado, no final do ano passado, por volta de outubro do ano passado, aí eu falei, gente, preciso ir para um lugar de natureza mesmo, preciso dar uma saída, e aí desde então, ainda não terminei meu processo lá, né? Mas da pesquisa, mas cada vez que eu vou para esse espaço de ficar só, eu consigo me reorganizar, aí eu consigo voltar para a meditação, para a natureza, para o corpo, e aí eu produzo muito melhor, mas as coisas estão ficando um pouco mais equilibradas.
mas eu senti, eu fui bem balançada. Eu saí bastante do meu eixo, sabe? Com uma Eu muito acho que não a tinha. pandemia chacoalhou todo mundo, quer as pessoas tenham se dado conta ou não, e algumas pessoas usaram da melhor forma possível para renovação, né? E aí as pessoas que estavam se agarrando em como era, sofreram mais, porque não ficou como era, não tinha voltar ao que era antes. Felizmente, porque É, a vida é transformação, né? Então, vamos continuar mudando, porque é assim que as coisas isso funcionam. que você está falando é muito